Então vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1. Eu quero começar exatamente hoje, depois dessa palavra abençoada que eu dei para os irmãos, trazer uma visão e uma série de mensagens sobre Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, obrigado minha irmã, Deus abençoe, obrigado. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que existem muitas vozes, existem no mundo pensamentos, ideias sobre Deus completamente contrárias daquilo que o Evangelho e a palavra de Deus nos ensina. O mais interessante é que algumas pessoas têm criado o seu próprio conceito de Deus. Ele pensa e acha que Deus e ele vive debaixo da sua cosmovisão, visão de mundo, de quem é Deus. Infelizmente, essa visão de Deus tem sido colocada em prática também em algumas igrejas, que têm deturpado o verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação. Nós estamos vivendo hoje a síndrome do coach evangélico, ou teologia coach. Não é mais a exposição da palavra, não é mais uma pregação expositiva, não é mais um estudo aprofundado do que a Bíblia diz, tanto no Velho e no Novo Testamento. Agora nós estamos vivendo a síndrome da igreja, em que o líder ele dá conselhos para desempenho emocional, desempenho profissional e sucesso financeiro. E você se depara com isso em alguns vídeos na internet de algumas igrejas que supostamente estão entendendo ou acham que estão ensinando a palavra, trazendo mensagens de autoajuda, trazendo mensagens de comportamento humano. Eu não estou dizendo que isso não faz parte da vida, faz parte também da psicologia, como também da psicanálise, a questão do comportamento humano, mas exposição da palavra, ensino da palavra é uma outra coisa. E o que nós estamos vendo hoje é uma geração de pessoas que estão na igreja, vivem a igreja, congregam, mas não conhecem a Deus, não sabem quem Ele é, não têm um profundo entendimento de que a visão de Deus é muito mais ampla do que ele pode imaginar. E eu quero compartilhar com você essa série de mensagens. Nós vamos falar sobre a ideia cristã de Deus em duas exposições, provavelmente hoje à noite. Vamos falar sobre a ideia cristã de Jesus Cristo em 4 exposições, e vamos falar sobre a ideia cristã do Espírito Santo em 2 exposições. São visões doutrinárias de uma igreja que nós precisamos ser baseada nos princípios da igreja protestante e seguindo a visão cristã do que é a palavra de Deus. Hoje essa febre do teólogo coach, e que ele traz palavras de mais autoajuda do que uma exposição e uma exortação do que a Bíblia diz, tem sido a febre do momento e tem arrastado seguidores. Mas como toda a alimentação superficial, ela não alimenta profundamente o corpo e não traz as vitaminas necessárias para o nosso sustento. Mas isso são febres do momento que irão passar. Espero que você tenha encontrado a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos ler todos juntos? Amém. Vamos partir desse princípio. Todas as pessoas no mundo possuem uma certa intuição sobre a existência de uma força sobrenatural. Se nós olharmos as religiões, todas elas, eles creem e acreditam que há uma força superior que comanda e dirige todas as coisas. Quando nós vamos observar a antropologia, como também a arqueologia, nenhum povo encontrado até hoje, da antiguidade até hoje, não deixou de acreditar em alguma coisa. Os povos acreditavam sempre em alguma coisa, em algum espírito, em alguma coisa da floresta, em uma pedra, em uma montanha, em um rio, em um Deus em que faziam sacrifício. Nós vemos isso completamente no Velho Testamento, os deuses pagãos, como adoravam outros deuses. Essa visão de Deus, ela está intrínseca no ser humano. Todo homem crê em alguma coisa, por mais que ele venha a se dizer ateu, não crê em nada. Dentro de cada homem, desse ser humano, existe uma carência e uma necessidade de um Deus, de necessidade de um ser superior. Quando nós olhamos Paulo
em Romanos capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer que os gentios descrentes tinham uma visão de Deus, mas eles não honravam a Deus e nem eram gratos a eles. Então mesmo os gentios que não conheciam a Deus, Paulo vai dizer que eles tinham um entendimento, uma visão de Deus, não o Deus cristão, mas uma visão de Deus, mas não eram gratos a eles. Quando você vai em Romanos capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver também essa visão, que eles tinham um entendimento e um conhecimento, mas não aceitavam a visão de Deus, e mudavam esta verdade. As Escrituras, elas afirmam que algumas pessoas também, já naquele tempo, não acreditavam na existência de Deus. Eles são conhecidos por nós hoje como ateus, não creem em nada, dizem não creem em nada. Mas a Bíblia vai chamar esses homens de insensatos. Quando você olha Salmo 14, versículo 1, o salmista vai dizer: diz em seu coração não há Deus. E o salmista vai chamar esses homens de insensatos. Essa série de mensagens, irmãos, vem para trazer ao nosso coração o entendimento de como nós precisamos amadurecer a nossa visão de Deus. Porque quando nós temos uma visão de Deus correta, tudo em nossa vida, tudo que está em volta da nossa vida, ela caminha bem. A nossa adoração é outra, o nosso compromisso com a obra de Deus é outra, a nossa visão de mundo, a visão espiritual de nós mesmos como seres humanos, ela toma uma dimensão diferente. E é necessário que nós, como igreja, segundo o Gramacho, venhamos a fazer uma reciclagem, ou quem sabe até um aprofundamento nas doutrinas principais de que nós cremos, de que nós servimos. Porque se você está aqui, e se você entrou nessa igreja, ou você faz parte de uma igreja com uma identidade, com certeza por trás dessa identidade existe uma linha doutrinária do que nós cremos. Algumas pessoas pulam de igreja, vai para aqui, vai para ali, e muitas vezes elas não se preocupam nem em que igreja crê. Então ela entra numa porta porque ela está dizendo sobre Jesus, mas se você sabe o que ele crê sobre Jesus, você entende qual é a doutrina que ele está ensinando. Muitas pessoas não se preocupam com isso, simplesmente vão porque a música é boa, porque o pastor é legal, porque é carismático, porque tem uma palavra boa. Mas o que crer? Onde ela está fundamentada? As pessoas não são preocupadas com isso. Elas querem simplesmente entrar, satisfazer a sua emoção, a sua necessidade. Mas é necessário que nós venhamos a entender em quem nós cremos. Quem é o Deus cristão que esta igreja ensina? E quem é o Deus cristão que você serve? É claro que nós não podemos tentar aqui pegar Deus e colocar em cima de uma mesa e cortar os pedacinhos dele e falar: agora nós vamos estudar Deus. O finito não pode definir o infinito. A grandiosidade de Deus, ela é enorme, é imensa, que a natureza humana não consegue desvendar. Mas Paulo vai dizer que nós podemos ver por freixos, por espelhos, a revelação de Deus. E a maior revelação de Deus para nós foi o próprio Cristo que veio ao mundo. A Bíblia diz que Ele se revelou a nós. Nós não o encontramos, foi Ele que se revelou a nós. Quando Ele então se torna homem e habita entre nós e vive conosco. Nós temos uma forma teologicamente, de ter uma pequena definição de Deus. É claro que isso não está fechado, mas é aquilo que nós cremos como doutrina, como ensinamento cristão. Ele vai dizer o seguinte: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que no seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Vou repetir: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que no seu infinito amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Isso para nós é a definição de Deus mínima possível para nós entendermos. Ele é um espírito pessoal, ele é perfeitamente bom, porque Deus é bom, que no seu infinito amor, porque o amor de Deus não tem fim, ele cria, ele sustenta e ele mantém todas as coisas. E aí nós vamos então caminhar agora para entender um pouco sobre esse termo, sobre essa definição. E eu quero falar com você, essa primeira definição, a natureza de Deus. Deus é Espírito. Essa é a primeira definição natural do Deus que nós servimos. E algumas pessoas pensam, não, Deus está num lugar, Deus está no monte, Deus está aqui, Deus está ali. Deus, ele é Espírito. É difícil definir o Espírito,
Porque quando nós passamos por parte da teologia do homem, nós vamos dizer que o homem possui corpo, alma e espírito. Algumas contradições, algumas discussões teológicas vai dizer que o homem é formado apenas de corpo e espírito. Um é tricotomista, corpo, alma e espírito, e outro vai dizer que é dicotomista, apenas corpo e espírito. Nós não vamos entrar nessas questões. Mas nós entendemos que a partir do momento em que o espírito sai do corpo, quando o homem morre, todas as suas faculdades mentais, de fala, de inteligência, de locomoção, ela cessa. Todos aqui já foram num cemitério e observam isso. Quando você vê um corpo em cima, um corpo dentro de uma urna, dentro de um caixão, e vai para o local de descanso, aquela pessoa não mexe, não fala, não anda, não há nada mais, não há vida mais nela. Então nós entendemos que a partir do momento em que o espírito deixa o corpo, esse corpo para nada serve mais. Ele não possui nenhuma mais a utilidade. Ele não possui nenhuma ação. Então, quando nós definimos a Deus, nós vamos entender que Deus é espírito. Ele não é uma matéria, ele não é uma imagem de escultura que você pode tocar. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vê tudo. O tempo não faz parte da sua agenda, ele não tem a limitação de tempo como nós, mas ele é espírito, ele não é visível, ele não é físico. Aí você pode falar assim: pastor, mas Deus se manifestou sim, através da sarça. Mas a sarça não era Deus. Deus se manifestou no monte com os tremores e falou com os seus profetas, sim, mas o monte não era Deus. Era apenas a manifestação de Deus. Então, quando nós olhamos que Deus é espírito, nós vamos em João capítulo 4, versículo 24, que vai dizer o quê? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ponto bíblico para nós. Então, como eu posso entender essa visão de Deus? Pense comigo, ali na sua casa tem uma tomada. Tem uma tomada. Você olha a tomada, você não vê nada. Você não vê, não tem cheiro, não tem nenhuma cor, mas a eletricidade está passando por ela. Você não vê, você não sente cheiro, mas ela está ali. E se você tocar naquela tomada, a eletricidade vai lhe dar um choque. A eletricidade não está na tomada, a eletricidade está passando pelos fios. Ela vem de uma outra fonte, mas ela está ali. E ela existe. Um outro exemplo, o vento. Você não vê o vento, você vê a manifestação do vento. Por exemplo, você vê um tornado. O tornado é aquela forma de um cone, mas são as nuvens, é a poeira que forma tudo aquilo. Você vê as árvores balançando, você sente o vento bater no seu rosto, porque a brisa, né? Então o vento está... Mas você não consegue, você consegue ver as manifestações do vento. Então, quando nós entendemos que Deus é espírito, ele não é algo a ser adorado fisicamente, como uma imagem de escultura que eu preciso carregar ou eu preciso tocar. Ele é espírito, ele está em todos os lugares. E quando nós caminhamos para o Novo Testamento, nós temos ali o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus que veio agora habitar dentro do homem. Mas nós vamos falar isso quando chegar o momento de falar sobre a ideia do Espírito Santo, né? A ideia sobre o Espírito Santo. Então, quando nós voltamos a pensar sobre Deus é espírito, se ele é espírito, ele pensa. Se ele é espírito, ele é uma pessoa. Olha qual é a definição, o que diz. Deus é um espírito pessoal, é uma pessoa, ele tem sentimento. E a Bíblia vai nos garantir isso. Ele não é algo inanimado, ele não é um boneco de plástico, ele é alguém que pensa. Porque o texto que você leu diz o seguinte: no princípio criou Deus. Se alguém cria alguma coisa, é preciso ter uma reflexão, é preciso ter criatividade, é preciso ter uma ação, é preciso pensar para criar. Então o Deus que nós servimos, ele é um espírito que pensa, que cria, que constrói. E esse espírito, ele é uma pessoa, porque a Bíblia vai dizer que além dele criar, né, ele possui também sentimentos. Porque a Bíblia diz o quê? Deus é amor, sentimento. Ele é espírito pessoal que pensa, mas ele também possui sentimento. O amor de Deus, ele é completamente manifestado a nós através da crucificação de Jesus.
porque ali é demonstração física do amor de Deus. Mas quando nós olhamos desde do Antigo Testamento, a criação, o cuidado com o jardim, a questão dos profetas, o cuidado com o seu povo escolhido, o zelo que Deus teve para com os seus profetas, nós podemos ver a manifestação de Deus no Velho Testamento. Mas também vemos a manifestação de Deus no Novo Testamento, principalmente através da cruz do Calvário. E se Deus, ele é um espírito pessoal que cria, que pensa, ele também tem consciência própria. E o que é uma pessoa que tem consciência própria? E vou acrescentar mais, ele tem também domínio próprio. Deus sabe quem ele é, porque antes de tudo existir, ele já existia. Ele tem consciência própria de quem ele é, ele tem a inteligência, ele tem a capacidade de cuidar e administrar o universo, de dirigir todas as coisas, porque ele tem consciência do que ele faz. E quando nós observamos a questão do domínio, da direção própria, uma pessoa que possui direção própria, ela não é levada por outros. E é por isso que nós afirmamos como cristãos que Deus, ele não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, mas Deus não muda. E por que Deus não muda? Porque não são as circunstâncias que estão à sua volta, não são os fatos que vai fazer com que Deus mude, porque ele tem domínio, ele tem uma direção própria para tudo aquilo que ele faz, para tudo aquilo que ele planeja. E isso para nós precisa criar uma grande esperança, porque se Deus tem promessa para mim, tem promessa para você, louvado seja Deus, ele não vai mudar essa promessa. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. E quando nós olhamos bem isso, veja o que Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que possui direção própria não é influenciada por aquilo que está à sua volta. Deus é amor, Deus é criador, Deus nos fez promessa e Ele continua mantendo de pé tudo aquilo que Ele prometeu. Eu posso falhar, você pode falhar, mas o amor de Deus permanece sobre nós. O inimigo pode tentar a nossa vida, pode tentar tirar de nós a alegria da nossa salvação, pode tentar tirar de nós a alegria de servir, mas o que Deus tem para nós, Ele prometeu e Ele irá cumprir, e você precisa guardar isso no seu coração. Deus ama você, Deus se preocupa com você, Deus está vendo o que está acontecendo com você, Deus sabe a sua luta, sabe o seu choro, sabe o seu planto. Quando você ora, Deus vê você, Deus sabe, Deus orquestra o universo e trabalha para os seus filhos. E essa é a visão que nós temos do nosso Deus. Se eu venho para o culto cantar para um Deus que pensa, que tem consciência própria, um Deus que tem um domínio sobre tudo e um Deus que tem direção própria, o meu louvor é diferente. Porque eu não estou cantando para B, para C, para D, para me elogiar, porque eu estou cantando bonitinho. Eu estou cantando para um Deus que ouve a minha adoração, a um Deus que ouve e sabe quem eu sou, a um Deus que está presente, porque Ele não nos deixou órfãos, estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós. Então, quando nós temos uma consciência de Deus, nós podemos dizer o seguinte: Deus é espírito, um espírito pessoal. Ele está aqui nessa noite, nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio. E quando eu entro na casa de Deus, eu tenho a convicção e o entendimento de que Deus está no culto, a nossa postura é completamente diferente. Se eu entro para a casa de Deus e sei que Ele está no culto, Ele está ouvindo a pregação, Ele está conosco na pregação, Ele está conosco dentro do louvor, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, a nossa visão de culto muda. Nós não temos tempo para ficar falando mal um do outro, nós não temos tempo de pensar outras coisas, porque Deus está aqui, porque Deus está presente, porque Ele é Espírito e Ele vê, Ele pensa, Ele recebe a nossa adoração. Segundo, nós podemos ver nessa definição que Deus é perfeitamente bom. O termo bom empregado a Deus, ele não esclarece tudo, porque Deus é insondável, né? A salmista vai falar isso. Porque esse vocal perdeu um pouco de sentido com o tempo. Eu posso falar assim: aquele irmão é bom, mas ele é bom em que área? Ele pode ser bom para a família, ele pode ser bom como cidadão, ele pode ser um bom profissional, ele pode ser até uma pessoa caridosa. Mas a definição de bom que nós usamos entre nós não serve para Deus. Por que não serve para Deus? Porque o pecado que está dentro de nós corrompe essa visão de bondade.
Deus não, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é santo. Deus não é como eu e você. Por mais que a pessoa seja boa nas suas ações, nada se compara à bondade de Deus, porque as nossas limitações estão nos nossos pecados, na forma que nós vivemos e na forma que nós nos comprometemos. E há um texto muito interessante em Lucas capítulo 18, né? O mancebo diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz a ele: ninguém é bom senão um que é Deus, meu filho. O que Jesus está dizendo é que essa bondade que esse jovem estava colocando sobre aquilo que Jesus estava fazendo, curando pessoas, libertando cativos, multiplicando os pães, não era a bondade de Deus, porque a bondade de Deus ela é infinitamente maior. Deus é bom em toda a sua essência, na sua natureza, no seu coração, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus atos. Deus é infinitamente bom. E algumas pessoas tendem a colocar a maldade da humanidade nas costas de Deus. Por que Deus não vê isso? Por que Deus não resolve isso? Por que Deus não toma a direção dessa situação? Por que Deus permitiu isso? Mas o fruto da maldade no mundo é o pecado, é a ganância, é a vaidade, é a violência, é a soberba. O fruto de tudo que nós vemos no mundo é fruto do desvio que o homem teve lá no início de todas as coisas. Não foi fruto da vontade de Deus, porque Deus é bom e tudo que Ele faz perfeito e Ele faz com cuidado. Então, algumas pessoas podem até pensar, e quem sabe você nessa manhã: estou sendo esquecido por Deus, Deus não me ama mais, Deus não se preocupa mais comigo, Deus esqueceu de mim, Deus está me castigando. Quero dar um recado a você: Deus é bom em tudo que Ele faz. Infelizmente tomamos às vezes decisões erradas, e o que nós sofremos são escolhas de atitudes erradas que nós tomamos. Terceiro que nos chama atenção nesse texto é que Deus é um ser, é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que no seu infinito amor, agora vem o terceiro ponto, cria, sustenta e dirige todas as coisas. A palavra criar aqui tem dois sentidos. Primeiro, a palavra criar, ela pode ser no sentido de pegar do nada e fazer alguma coisa. Então, eu vou criar, pego do nada e faço algo. Ou então no sentido de criar, de multiplicação, de procriação, né? Nós podemos entender essa visão de Deus dessa forma. O texto que nós lemos, Deus ele é criador, Ele é sustentador de todas as coisas. O Deus que nós cremos, os cristãos, é o Deus que criou o mundo e todas as coisas que nele existem. Por isso que João 1, 3 e 4 vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram criadas por Deus. Quando nós entendemos, irmãos, essa visão de Deus, que Ele é um espírito que pensa, que age e que se relaciona com você, que esse Deus que é espírito, Ele ama, Ele cuida, Ele zela e Ele quer o melhor para a sua vida. Quando nós olhamos que esse Deus, além de criar, é aquele que sustenta todas as coisas, a nossa adoração é outra. O nosso envolvimento com a obra de Deus é completamente diferente, porque nós vamos ver um Deus que se relaciona, não um Deus religiosamente, não um Deus de ritual religioso, mas um Deus de relacionamento. O Salmo vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Deus criou todas as coisas, o universo, o sol, a lua e o equilíbrio. E quando nós olhamos para exatamente a criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, nós ficamos constrangidos. Eu poderia dar aqui fórmulas científicas, algumas que nós pesquisamos. Mas se nós olharmos pelo menos para a inclinação da Terra, que é exatamente 23 graus. A Terra é inclinada, 23 graus. A forma com que a Terra gira, a não ser que você acredite que a Terra é plana, que aí nós temos hoje o movimento do terraplanista, é isso? Que creem que a Terra é plana. Nós não vamos entrar nessas questões agora. Mas a inclinação, segundo os livros didáticos, ela tem 23 graus. E a forma com que ela gira
é exatamente necessária para que o Sol, da distância que está, possa tocar com seus raios solares em todas as partes da Terra. Se ela fosse um pouquinho a mais e a menos, haveria uma concentração de gelo, tanto no norte como no sul do planeta, e não seria possível vida no planeta. Se nós formos olhar a importância da Lua, para alguns um ser que não tem nenhuma qualidade ou validade, ou apenas para os românticos, os poetas, os músicos fazerem as suas composições, completamente está enganado se você pensa isso. A Lua é um satélite da Terra fundamental para a existência da vida. Porque se alguma coisa acontecesse com a Lua, ou se houvesse um poder para tirar a Lua da sua órbita, os mares não teriam suas marés. Não haveria a produção do plâncton, que é fundamental para o oxigênio. Não haveria a limpeza dos mares através da maré alta, maré baixa, as correntes que produzem nos mares a limpeza natural. O mar seria uma água parada, que não teria vida, não teria nada na terra. E quando nós olhamos todas essas coisas, nós vemos que, como nós somos cristãos e cremos num Deus que cria, que sustenta e que dirige todas as coisas, nós observamos que tudo isso não pode ter sido por acaso. Por mais que a ciência tente, eu quero dizer aos irmãos que a ciência não é inimiga da teologia. Teologia e ciência andam juntos, só que nós precisamos sentar e conversar. Há muitos cientistas hoje, inclusive nas grandes universidades pelo mundo afora, eles entendem que não há ordem no caos. Essa visão de mundo, de universo que nós vivemos, essa qualidade de vida, o planeta, o corpo humano, não teria como existir por acaso. Não poderia existir simplesmente porque houve uma explosão. E a própria ciência tem a cada dia se curvado diante disso. O que nós podemos dizer então, se cremos num Deus que cria, que sustenta e dirige todas as coisas? Podemos dizer o seguinte: nos braços desse Deus eu estou seguro. Eu posso pensar que a minha vida, por mais que a sua, possa achar insignificante nesse universo tão grande, todas as coisas estão sob a direção de Deus. A vida, o planeta, a nossa existência. E quando nós pensamos que Ele sustenta, cria e dirige todas as coisas, eu preciso entender que os meus medos, a minha insegurança, a minha incerteza, a minha vida no futuro, o que será, como será, eu preciso depositar nesse Deus que sustenta todas as coisas. Porque esse Deus que sustenta o universo é o Deus que sustenta você. É o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida da sua família. Esse Deus que sustenta e cria é o Deus que pensa, é o Deus que age, é o Deus que ama, é um Deus que se envolve com a sua criatura, se relaciona com ela ao ponto de descer da sua glória, como diz lá, e vir viver conosco, e passar um tempo conosco, e morrer por cada um de nós. Quando nós temos uma visão de que eu posso confiar e deixar com que Ele dirija a minha vida, eu posso estar seguro diante do dia mau. Porque Israel, por muitas vezes, dirigido por Deus, guiado por Deus, sustentado por Deus, teve momentos em que ele balançou, como diante do Mar Vermelho, como no deserto, e eles ficavam chorando porque não tinham o que comer, e Deus então enviou cordonizes para, enfiar pela goela dentro do povo incrédulo, e dizendo para eles: não junta não, nem guarda, porque sou eu que sustento vocês. E é diante dessa visão de Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós viemos aqui para cantar, seja o coral, seja a coreografia, seja o ministério de louvor. É um Deus que se relaciona conosco, que ouve a nossa oração, que pensa, que age e que cuida de nós. Nós não podemos, irmãos, deixar com que o nosso coração se esfrie diante de uma sociedade que tem colocado Deus simplesmente de lado. Se nós cristãos perdemos a nossa fé, se nós cristãos perdemos a convicção que nós temos do Deus que nós servimos, o que será da próxima geração? Deixamos Deus de lado, adulteramos o dia do Senhor, simplesmente nós
damos prioridades aos nossos amizades, nossos relacionamentos familiares e deixamos Deus de lado. Vai quando der, quando estiver afim, quando for possível, porque a minha prioridade é o meu estudo, é o meu trabalho, e deixamos Deus, e Deus não quer nem o seu dia todo. É um dia para separar, claro que todos os dias pertencem a Deus, mas se você tiver um dia para buscar a santificação, como está lá nos 10 mandamentos, será maravilhoso se você cumprir pelo menos 10 mandamentos. Nós estamos aqui, irmãos, porque confiamos em Deus, e a nossa vida precisa ser dirigida por Ele. O seu coração precisa descansar num Deus que pensa, que age, que ama você. A ansiedade da vida, as tormentas da vida não pode tirar a alegria de você servir a Deus, porque Ele é um Deus presente, é um Deus vivo que está conosco, que sustenta esse universo e sustenta a sua vida. Deus é fiel para cuidar de mim, para cuidar de você, mas você precisa ver Ele não apenas como um objeto religioso de frequentar culto, mas Ele deseja que você tenha Ele como um Deus em que você se relaciona com Ele, fala com Ele, ouve a sua voz, Ele abre as portas, Ele fecha as portas, Ele guia os seus passos, Ele direciona a sua vida, Ele mostra o que Ele tem para você. Quando nós colocarmos no nosso coração plenamente de que esse Deus que dirige a vida é o Deus que eu posso confiar, é o Deus que eu preciso confiar. E esse Deus é tão presente, eu quero fechar nessa manhã com um texto do Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha boca, eis que logo o Senhor Tu conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito, e para onde eu fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que esse salmo possa estar em sua vida. Não importa a fase, não importa o momento, não importa o que você está vivendo. Deus é aquele que guia, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que você possa ir para casa. Nessa primeira série teremos mais mensagens ainda essa noite. Que você possa entender esse Deus que criou, que sustenta, que é um espírito pessoal, que pensa, que tem sentimento, porque Deus é amor, Ele ama, Ele quer ter um relacionamento mais próximo seu. Que você possa conhecer esse Deus como Ele é. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor.